noite, paz e graça, amigos, amados irmãos. Então, estou aqui num local mais diferente, um pouco diferente dos outros, em um nosso quarto, que lá embaixo está um pouco diferente lá o espaço, Então a gente está ocupando aqui esse espaço para fazer essa live. Ficou de chegar pessoas ali em nossa casa, então para não tiver qualquer tipo de atrapalho na hora que a gente está conversando, meditando sobre o assunto, eu vim aqui estar na parte superior, em nosso quarto, para poder conversar com vocês um pouco, falar sobre um assunto um tanto que delicado, melindroso, e nós estamos aí, temos vida. Só que essa vida é um trem passageiro. Nós estamos aqui de viagem, um tempo determinado para todas as coisas sobre a terra, debaixo do céu. O entendimento de Eclesiastes, sabedoria de Salomão escrevendo, e aí na parte 12 do capítulo há um enunciado que discorre sobre o tempo determinado para todas as coisas. É um tempo de plantar, um tempo de que o que foi plantado cresça, produza, dê frutos e depois seja colhido. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de sol e um tempo de chuva, um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se do abraço, um tempo de guerra e um tempo de paz. Nas circunstâncias do nosso dia a dia, naquilo que nós podemos contemplar a natureza dentro da sua plenitude, que o Deus onipotente, onisciente fez, criou. E dentro da nossa imaginação tão pequena, tão imatura, com tantas complicações que nossos pensamentos fluem, absorvem e se deparam no dia a dia da nossa existência, nós ficamos admirados com coisas grandes e às vezes não observamos as coisas pequenas. Porque nos pequenos detalhes que às vezes nós tropeçamos são nas pequenas pedras, não nas grandes. Nas grandes a gente consegue ver e conseguimos nos desviar dela. Nas pequenas a gente tropeça porque não vimos. Assim também são as pequenas coisas que são feitas para nós ajudar, nos favorecer, e a gente não consegue perceber. E são esses pequenos detalhes que nos ajudam, que contribuem para nós dar sempre um passo à frente. Podemos até resguardar-nos num dado momento de não ir, mas esperar. Podemos também ficar na trincheira como se fosse uma batalha contra alguém imaginário, ou que a gente saiba dentro dessa imaginação que está para acontecer, e a gente enfrentar essas advertências, esses adversários, aquilo que se levanta contra nós em nossa caminhada. E nesse tempo determinado que todos nós temos aqui, eu e você, muitos de nós já passamos e enfrentamos pessoas que não estão mais no convívio conosco, que já partiram desse plano terreno para um plano espiritual. E no nosso entendimento pequeno e no nosso amor fraternal, humano, de irmão, de pai, de filho, de amigo ou de conhecido, nós sempre vamos colocar as pessoas no céu, embora muitas pessoas condenam as outras pelo julgar. Mas tem
uma parte que Jesus, dentro deste amor que nos envolve, ele diz que qual o pai que daria uma serpente se o filho pedisse um peixe? Qual pai que daria algo tão ruim para o filho se pedisse um pão? Qual pai que não protegeria seu filho? Agora, se o pai, que somos nós, carnal, cheio de defeitos, problemas, cheio de rancor, mágoas, cicatrizes, preocupações, nós que damos o melhor para o nosso filho, dentro do entendimento da pessoa natural, não estou falando dos loucos, dos psicopatas, dos bandidos, estou falando das pessoas naturais, dentro daquilo que pode fazer errado, dentro daquela limitação de erro, e também dentro daquilo que pode acertar, dentro da consciência do ser humano. Ele não nega para o filho o peixe, não vai dar a serpente. Agora imagine o amor de Deus. Se Deus é aquele amor que nós imaginamos, que é o abraça, acolhe, perdoa, recebe, não lança fora, não fará coisas maiores para os seus filhos, nós em Cristo somos acolhidos como co-herdeiros de um reino de paz, de luz e de amor. Então hoje o assunto é a morte. A morte que às vezes as pessoas já talvez enfrentaram ela nas outras pessoas, viram outras pessoas que já partiram e a alma chora, o coração sente, aí fica a doce saudade daqueles que não estão mais conosco e já fizeram sua história, de um lapso de tempo, seja ele pequeno, curto ou longo, foi o tempo para cada um. E nós também temos um tempo. Todos nós vamos passar por essa fase, por esse estágio, por esse processo. Enfrentar isso com vida, com amor, com esperança em Cristo Jesus. Nós temos uma morte chamada física, espiritual e a segunda morte. A morte espiritual é a separação do corpo e alma do Espírito de Deus. Essa é a morte espiritual, a qual morreu aquela graça que recebemos e não queremos, jogamos fora, ou não compreendemos o amor que vem para nós de forma imerecida da parte do grande eu sou, que eu digo para vocês que vocês talvez não compreenderam e talvez possam compreender se acompanhar outras lives de estudo, que Deus não existe, Deus é. Deus não se discute, aceita-se ou não aceita. Deus se confia ou não se confia. Deus se crê ou não se crê nele. Mas ele é. Ele é aquilo que a ciência não consegue explicar. É aquilo que os homens mais sábios não conseguem compreender. Mas está dentro de cada um de nós. E tem a morte física, que é a separação da alma e do espírito do corpo. E nesse entendimento nosso, eu estou com um corpo emprestado por um tempo, onde está aqui a alma que dá vida e o Espírito de Deus que me dá a graça de confiar na ressurreição. E aí eu digo com essa certeza, com a convicção, que a fé é a convicção daquilo que eu não vejo e a certeza daquilo que vai acontecer e que vai ser construído daquilo que ainda não está feito. E Hebreus capítulo 11 fala sobre essa questão e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nesse passo que nós damos, no momento que saímos, do ventre da nossa madre e da nossa mãe, nós caminhamos em direção à morte física. E eu falo física porque todos nós fomos
agraciados pelo Espírito de Deus. Então alimentamos dentro de nós a essência do amor. Mas aquilo que nós mais alimentarmos é o que vai prevalecer em nosso convívio aqui com as outras pessoas. E as pessoas poderão nos entender por aquilo que somos e pelo fruto que produzimos em nossa caminhada da existência terrena e passageira aqui. Então eu vou ler alguns versículos para nós, para vocês, para mim, para nós falar um pouco sobre esse assunto. Que nós não devemos fugir de aprender e de compreender e ter o discernimento. Vocês que estão assistindo aí, compartilhem com os amigos de vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nesse momento, vai compartilhando o que está passando no Face, para que mais pessoas possam também assistir isso. E ajudar talvez alguém que neste momento esteja passando por um momento difícil de compreender ou entender o nosso momento existencial. Porque nós respiramos, o coração pulsa, o sangue alimenta os órgãos, nós nos alimentamos, e um dia após o outro. E isso nos dá vida. Agora, o que mais dá vida com abundância é receber aquilo que está dado para nós, que é a graça. E tem alguns teólogos aí que já passaram, outros que estão ainda acompanhando o estudo desses teólogos em relação ao entendimento da morte e da ressurreição. Mas tudo que eu falo, baseado naquilo que está escrito e na minha percepção daquilo que leio e entendo, seja Calvino, que fala sobre predestinação, seja Arminius, que fala sobre a graça, ou seja, Santo Agostinho de Hipona, falando sobre livre-arbítrio, eu trago tudo para Cristo. As filosofias e as teologias e a ciência, em Cristo, todas elas caem por terra, porque o anunciado em Cristo é a maior verdade que se encontra no cânon sagrado, a Bíblia, né? E podemos trazer esse entendimento, não de Paulo, não de Pedro, de João, e nem desses teólogos e filósofos que eu citei, nem por Platão e Aristóteles, nem por outros tantos homens sábios que por essa terra já palmilharam, e por todos os outros que já existem aqui, nesse momento, na supremacia da glória e do Espírito de Deus, através da pessoa de Cristo, para que tenhamos um discernimento mais claro, mais preciso naquilo que confiamos. Que é a morte é algo que acontece na matéria e que não toca na alma e nem no espírito do homem ou da mulher. Mas vamos ler aqui sobre os textos, né, para ter uma compreensão melhor. Nossos amigos, irmãos que estão nos acompanhando aí, a Leoni, Emily Boen, boa noite, prima. A Leoni dizendo boa noite, tudo bem? Tudo bem, conosco e com vocês aí, como é que estão? Tudo bem? O Valdomiro também aqui entrou, o Eberart, né? Aqui vamos ver que a Rita Jaison também entrou, a Mara Rúbia Vieira da Silva, a Glorinha, esposa do Eide, a minha prima, né? Guilherme Melos, Carlos Alberto Cardoso, o Cardoso é lá de Santa Maria, colega, bombeiro, Gabriel Bobsin, o Osmani Germano, a Isabel Lima, a irmã Isabel, a Elizabeth Reis Lopes dos Reis, Luana Mello e Noeli Santana, Luciano Gambarra, Luciano lá do bairro Belém Velho, irmão do Kiko, o Everton Machado e o Enio Sparrenberg. Vocês aí, nosso abraço, nossas considerações, depois nós teremos repetindo o nome de vocês aqui e demais pessoas que estão entrando. Compartilhem aí essa live com os teus amigos,
para que mais pessoas possam ver. Eu não estou me popularizando, isso aqui é somente uma compreensão espiritual, de uma ajuda. E nós vamos ler aqui uma passagem. Eu marquei 3 textos. Tem uma passagem que é da ressurreição de Lázaro. E Jesus, né, fala com Marta, que era uma das irmãs de Lázaro, que Lázaro já estava cheirando mal dentro do sepulcro, né, que era uma caverna. E Jesus fala para ela no capítulo 11, no verso 25 de João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele faz uma pergunta, Jesus faz uma pergunta para ela, no caso é para todos, né, nós. Você crê nisso? E aqui, quando ele chega naquele momento e olha para a tumba onde estava a pedra tampando o sepulcro, eles disseram assim: olha, não abre lá porque ele já está de 4 dias e está cheirando mal, fedendo. Diz que Jesus chorou. E aí os outros que estavam perto disseram assim: bah, mas tu vê, ele amava mesmo. Jesus representando ali um homem físico, né, espiritualizado, o verbo encarnado, o eu sou, o amor. Ele chora e chama para fora Lázaro, né? Agora, nessa ressurreição que vocês leem e entenderam ou não, já lido várias vezes, ele chama para fora, depois eles ficam um tempo com eles, né? Depois ele morre, porque era o tempo da existência. Mas o que aconteceu ali? Para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que entendesse em Cristo que o poder que ele tem sobre a morte, que a morte não pode resistir a Jesus. E aí mostrou ali o que aconteceria com ele lá na frente, quando ele estaria dentro do sepulcro e foi ressuscitado, né? Também não encontraram ele. Vamos à frente. Nós temos a parte de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, Paulo escrevendo, né? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisa que o olho não viu, o ouvido não escutou, não subiu ao coração do homem, são aquilo que está preparado para quem ama a Deus. Agora tem uma coisa que a gente faz, fazer uma pergunta: como é que seria amar a Deus? Amar a Deus não é imaginar a Deus, que eu já tenho dito para vocês, né? Não é imaginar Deus barbudo num trono, rodeado de anjinhos e com a vara de condão, cheio de ouro, de prata na volta, pedras de mármore, jaspe, anjinhos tocando flauta. Essa é uma imaginação figurativa daquilo que é contado, daquilo que as pessoas entendem e compreendem talvez de Deus, de uma imagem pintada, né? Talvez pintada no abstrato ou no imaginário do homem ou por uma pintura de tela. Mas o amar a Deus é amar a pessoa, amar a Deus no próximo. É tentar ver Deus na outra pessoa e amar a outra pessoa. Nesse princípio de amar Deus na outra pessoa, eu começo a entender a outra pessoa, nas suas fraquezas, nas suas limitações, naquilo que eu também sou errado, que sou pecador. Eu me vejo nela também, porque eu também sou pecador e sou uma pessoa cheia de falhas e defeitos. Então há um ser supremo entre as pessoas que são no mesmo plano terreno.
Há uma questão somente espiritualizada, que alguém pode ter um conhecimento melhor do que o outro na questão espiritual pela graça que foi dada. Mas isso não me torna melhor do que o outro para pisar, machucar, ofender ou menosprezar. Aí o que eu estou falando de Deus? Eu estou sendo um mentiroso, um hipócrita. Então eu tenho que ver Deus na outra pessoa e amar outra pessoa vendo Deus nela. Não é imaginando num altar, numa pintura de quadro ou na minha cabeça criando fantasias de Deus, daquilo que é pintado, daquilo que é falado, como se fosse um trono de glória. Agora eu quero dizer para você, claro que é um trono de glória, claro que tem os anjos, claro que tem tudo isso, mas não adianta você querer subir no lugar alto demais e aqui perto do teu lado tu tá deixando de abraçar alguém. Esse Deus que nós falamos, ele não compactua com esse pensamento, com essas atitudes. Se nós entendemos Deus em nosso coração, nós temos que entender Deus na outra pessoa para poder amar, respeitar, viver em harmonia. Agora tem tanta tribulação, tanta angústia, tantos medos, devido ao comportamento dos homens e das mulheres que não se entendem e não se respeitam. É a ganância, é a corrupção do gênero humano, são as mentiras, as ilicitudes, as falcatruas, os vícios instalados na sociedade, que outro dia eu falava, até escrevi, botei ali só uma frase dizendo que Rui Barbosa estava certo. Alguns que leem talvez tenham compreendido, outros que não leem talvez não compreendam o que eu quis dizer com aquilo. É de tanto propagar-se o mal, de tanto ver a corrupção, a mentira sobrepondo sobre as pessoas que são honestas, que andam corretas na sociedade, quando eu vejo que se propaga de tal forma, Rui Barbosa escreve, e eu até me envergonho de ser honesto, de tanto ver as coisas erradas, parece que eu sou o corpo estranho no meio. Agora não quer dizer que o fulano, ciclano, no caso falando das pessoas que andam assim, tentando andar certo, que são santarrão, que são certinhos, que são totalmente honestos e que nada faz de errado. Não, eu sou uma pessoa que faz coisas erradas, que não sou totalmente correto naquilo, no dia a dia que a gente erra, toda hora erramos e pecamos, né? Mas no sentido da honestidade, do caráter, de combater o mal, de falar a verdade, de ser transparente, a isso nós devemos ser. Senão seria hipocrisia. Então, nesse contexto todo, as pessoas acabam se odiando e não amando a pessoa devido ao comportamento das pessoas que está instalado na sociedade e se propaga de tal forma o mal que muitas vezes quem quer fazer as coisas certas se vê no meio como se ela estivesse errada. Mas mesmo assim, quando Jesus está sendo humilhado, está recebendo cusparada no rosto, está sendo chicoteado, colocando coroa de espinhos sobre a sua cabeça, mesmo assim ele está perdoando aqueles que faziam aquilo com ele. E ainda dizendo depois na cruz que Deus perdoasse aqueles que estavam ali porque não sabiam o que estavam fazendo. Então é isso que Jesus está tratando. Agora, quem recebe esse amor de Cristo entende a mente de Cristo e entende o comportamento das outras pessoas porque que estão decaídas na questão da espiritualidade e acompanha o seu corpo porque faz o erro, comete o ilícito. E aí tem as guerras, tem as tribulações, tem as dificuldades, tem os problemas a serem enfrentados, que muitas vezes não é criado por ele, mas por outras pessoas, mas ele faz parte da sociedade, ele vai sofrer o dano junto. Vamos adiante. Nós temos a outra passagem, também em Coríntios, capítulo 15, versos 55, 56. Paulo está falando sobre a ressurreição.
E aí tem essa parte que eu falei sobre o texto, né? Tragada está a morte pela vitória, que é o tema do assunto. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui na obra do Senhor é qualquer atitude que você faça de bem para qualquer pessoa. A obra em si não é cumprir escala em congregação. A obra que se fala aqui é de ajudar alguém, dar uma palavra, dar um abraço, dar um copo de água para quem pede, um agasalho para quem está com frio, um prato de comida para quem está com fome, visitar as viúvas nas suas necessidades, os órfãos também nas suas angústias, ajudar em qualquer momento, em qualquer circunstância, o enfrentamento das dificuldades que cada um enfrenta, tu podendo cooperar com a outra pessoa. O aguilhão que se fala é uma ponta de ferro que tem num bastão, que toca no gado, ou na res, ou no boi que está puxando o carro, que dói, e aí ele segue a ordem daquele que é o proprietário dele, o dono dele, ou quem está conduzindo ele. E o aguilhão aqui que fala, ora, o aguilhão da morte é o pecado. É como se tivesse um espinho tocando nele, o pecado, e ele sentindo isso nele. E isso é forçado pelo pecado que está baseado na lei, que a lei o condenaria. Se não fosse pela graça de Cristo, a qual nós de forma imerecida recebemos, pois a graça de Deus, que cada um de nós recebe, nos libertou deste aguilhão e nos deu a vitória, nos tirando do inferno, que Cristo nos dá a vida eterna. Porque tragada está a morte pela vitória, e essa vitória é na cruz, que nos foi dada por Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, no verso 8, diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós recebemos de Deus esse dom de ter a fé, porque surge isso em nós, nos alimentando com isso, baseado nas coisas que acontecem à nossa volta, naquilo que acontece com a gente, olhando por esse princípio, por este ângulo, que cada um de nós tem esse tempo determinado para passar e para enfrentar outros que já foram antes de nós, outros que há muitos anos que não estão aqui conosco, e nós poderíamos dizer assim que tem mortes estúpidas, tem mortes de acidentes, tem os homicídios, tem os latrocínios, tem as epidemias, as pestes, as enfermidades, tem as catástrofes, né? Catástrofes. Tem a questão do tempo, né? Os vendavais, terremotos, os maremotos, precipitações pluviométricas, enchentes, vulcões, cataclismas, todos esses fenômenos que acontecem na natureza. É que algumas pessoas acham que com ela não vai acontecer. E às vezes achando que está dentro de um sistema, ele está imunizado. Mas aí, esses mesmos que acham que estão na bolha e não serão atingidos, lendo o Salmo, dizendo que nunca vai ser atingido, nós somos atingidos também. Porque acontece com um, acontece com o outro. Às vezes somos livres e fomos libertos e fomos escapados de uma situação adversa da morte e não percebemos e nem vimos
como que aconteceu, porque é muito rápido, tanto o fato da perca como do livramento que nos é dado, nos proporcionado. Agora, enfrentar isto com fé e com esperança, fazendo perguntas, dizendo por que aconteceu isso comigo, por que aconteceu isso com fulano, com ciclano, por que a minha tia, a tia Leonora, eu vejo nela uma pessoa muito forte, eu vejo ela uma coluna dentro da casa dela, eu vejo ela uma pessoa muito sábia, com um amor fraternal, um amor materno, um amor protetor. Eu vejo ela como uma pedra preciosa, como uma rosa no jardim, uma pessoa singular, ímpar, no meio da nossa casa, da nossa família, que enfrentou 2 situações em 20 dias. Primeiro, dia 8, falece é sepultado o filho dela. Dos homens são 2, o mais velho faleceu, Vladimir, 51 anos. Passou 20 dias após esse fato acontecido, falece a filha, com 53 anos, a Zoraide. E ela firme ali, com 80 anos, consolando os outros filhos, consolando os netos, os sobrinhos, consolando os bisnetos depois, provavelmente, que eles não estavam ali, os netos, os bisnetos, no caso, não estavam. Abraçando todos e dizendo que o Senhor quis e não vou lutar contra a decisão de Deus. Estou confortada em Cristo, porque ela imaginou, se caso tivesse acontecido com ela, como é que seria com estes que precisavam dela. E ela se confortou pela fé, pelo amor e pela graça que ela tem em Deus recebida. E isso serve de exemplo para muitas pessoas. A situação que algumas pessoas podem achar que isso é somente uma maneira de escape e de defesa do ser humano. Eu não vejo com esta visão, porque eu seria muito pequeno se eu visse somente isto. Eu estaria tripudiando da fé, daquilo que eu professo em Cristo. Nessa circunstância existencial desta tia amada, assim como outros parentes, amigos, conhecidos que têm, nela eu vejo essa singularidade, essa preciosidade de alma e de entendimento. Por isto, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, escrevendo a sua carta, confortando eles com uma palavra escatológica, que seria uma premissa futura da ressurreição, que as pessoas que estivessem passando por esse processo não se escandalizassem, não ficassem atormentadas, não entrassem em pânico, se já ouviram a mensagem da cruz, não se atordoassem, mas entendesse que este descansa, vai estar com o Senhor nas nuvens, e se caso estivermos vivos na hora do arrebatamento, nós seremos recolhidos junto com este, mas esses não vão preceder porque esses estarão primeiro, nós iremos depois. Então, confortai-vos uns aos outros com esta mensagem, de que essa matéria se faz uma análise do corpo, de todo elemento que tem na Terra tem no nosso corpo, porque volta para a Terra, da Terra que foi formada.
Assim o barro que foi com a mão do Senhor, amoldoada com a água e colocado um sopro de espírito para dar vida àquela massa que estava sendo feita de barro. E nessa sequência, assim relatado em Gênesis, a criação do homem. E depois ao pó é dado, que do pó veio, a terra retornará. Então, amados amigos em Cristo, tem vários assuntos, vários aspectos nesse sentido, mas eu não vou entrar nas outras linhas de pensamentos teológicos, filosóficos ou outro tipo de pensamento, porque outro dia eu falava que eu não debato a questão daquele que não tem fé, que não acredita, aquele que diz que é ateu. Eu não debato com aquele outro que diz que é somente uma desculpa para não enfrentar, mas está enfrentando, né? A pessoa não tem entendimento, mas que não é para enfrentar. Porque o maior testemunho que nós damos em relação àquilo que cremos é o nosso comportamento, é a nossa maneira de ser e de agir perante as adversidades, até perante a morte. Então a passagem desse momento para uma outra espetacular vida em glória, em luz, em amor em Cristo. Seria muito pequeno, que nem Paulo diz, eu seria muito pequeno, seria o homem mais desprezível da face da terra, que somente achasse que o meu tempo era neste momento e depois não teria uma oportunidade de ver aquele que me deu essa fé, de não presenciar a glória de Deus em Cristo Jesus, daquele que me deu essa vida e me deu esse raciocínio e me colocou o seu amor dentro de mim, que pulsa, e voltasse somente para o pó e não tivesse a esperança daquilo que me foi prometido. Eu falo para todos, né? Eu estou falando da minha pessoa em relação a cada um falando consigo. Eu seria o homem mais desprezível, Paulo diz. E assim, concordo com ele. Porque em dados momentos Paulo dá umas viajadas nos seus assuntos. Mas tem outra hora que está muito centrado e fala coerentemente pelo Espírito de Deus que lhe foi revelado desse grande amor do eu sou. Esplêndido, Paulo, quando escreve. Esplêndido o seu entendimento quando relata. E assim, vocês também que já presenciaram tantos outros assuntos, não somente por mim, mas por outros que também falam do Evangelho de Cristo, que tenham essa compreensão. E mais uma vez eu digo a vocês, amigos e irmãos, que o problema da nossa sociedade em si, que está envolvida com a política e a politicagem, são dois aspectos diferentes. O que é a política e o que é a politicagem? O que é a pacificação e o que é a argumentação para virar um tumulto? O que é para degredir ou agredir a outra pessoa ou vulgarizar aquilo que está sendo realizado? O que é tentar tomar o poder pela força e dizer que eu sou melhor e que o outro faça tudo errado, mesmo que fazendo algumas coisas certas, ainda vou colocar um defeito. O que é isso dentro da nossa sociedade? É a falta de fé, a falta de amor, a falta de esperança, a falta de respeito, ao materialismo, a soberba, a ganância, a corrupção instalada no seio da sociedade, os vícios que as pessoas têm consigo, das facilidades de fazer a enganação e a mentira, que tornou-se um hábito muito mau,
e que é exemplo para os outros que fazem a mesma coisa. Quantas vezes as pessoas já morreram nesse processo e não viram? Quantas vezes as pessoas já morreram na sua parte espiritual, no seu corpo físico caminhando, mas a sua alma chora angustiada e o seu espírito luta e milita contra o espírito do mal dentro dele mesmo, e ele está morrendo, se matando à míngua, ele ou ela, porque não entende a mensagem do Evangelho na circunstância da sua caminhada, e não precisa estar com a Bíblia debaixo do braço, no sovaco, não precisa estar dentro do ambiente de segunda a domingo para dizer que é um crentão, um ortodoxo, um fanático. Não. É dentro da simplicidade do ser humano. Agora, compreendendo isso tudo, que muitas pessoas estão caminhando mortas aí na sociedade, que não produzem, não deixam produzir, sufocam como espinhos, porque só se corrompem e são corrompidas. E não acreditam. É somente esse momento passageiro. E muitas delas ainda usam o nome de Deus. Sim, usam. Usam símbolos do cristianismo, porque cristianismo não foi Jesus que inventou, foi Constantino. Eu falo de cristão em Cristo, caminhando com Cristo. Porque Jesus nunca praticou religião, Jesus nunca falou sobre a religião, Jesus ensinou-nos a andar num caminho após ele. E isso é um momento espiritual de entendimento. Agora, tem muitas pessoas que estão na beira do precipício da morte espiritual. Já se mataram e mataram várias pessoas à sua volta pelo ódio, pela maldade, pela ganância, pelo vício. Estão se matando e matando outras. Tem muitas que têm medo da morte, mas já se mataram há muito tempo. Porque acham que somente é morte física. Mas a morte espiritual já aconteceu com ela há muito tempo. Então nós temos que dar vida a esta alma, deixar sobrepor o espírito da graça de Deus em nossos corações para as emoções do amor e da esperança voltar a bater em nós e nós compreender Deus na outra pessoa e mudar o nosso comportamento para o melhor. É essa a nossa mensagem. Eu já passei por alguns estágios de morte física em atividade de serviço, no fogo, na água, beira de precipício, na mata, em diversas ocasiões, no trânsito, em diversas ocasiões, em diversos momentos. Já passei por alguns momentos perto e a morte passou perto. Agora eu quero ter sempre a lucidez da minha esperança. Como eu disse outro dia para uma senhora que perguntava para mim que igreja que eu estava. E eu disse, eu estou em Cristo. Tá, mas me chamou dele, mas o senhor não está mais na congregação tal? Eu disse, não, até sou amigo dessas lideranças, me dou muito bem com todas as lideranças, mas eu estou congregado com Cristo. Nesse momento estou congregando com a senhora, porque nós estamos falando sobre o amor de Cristo. Tá, mas está escrito, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. O senhor está falando da ceia? É. Pois eu também faço a ceia. Se é uma questão simbólica, eu faço a ceia por uma questão de simbolismo, de fé. O corpo de Cristo é o pão, é o maná descido do céu, é a palavra que alimenta. O sangue seria nós entender a morte dele até que verteu água, e nós entender o sacrifício dele na cruz, e nós seguir nessa esperança da morte de cruz, na ressurreição da nossa vida, da nossa morte, na vida em Cristo. E eu poderia ter dito que também está escrito, não julgais porque já vai ser julgado. Tira a trava do teu olho para enxergar melhor a trava que está no olho do teu irmão, e assim tu terá condições e fará
bom uso das tuas mãos e do teu olhar para tirar a trave do teu olho, tirando a tua primeiro. Mas não falei. Então nós somos julgados constantemente. E aqui que nós falamos não é julgamento. É questão comportamental relacionado com a vivência e a existência de cada um. Nós temos muitas pessoas na sociedade que nesse momento estão caminhando e estão mortas. E nós queremos que essa palavra chegue no coração dessas pessoas para que elas fiquem cheias da graça e do amor de Deus. Agora, como é que vai ficar cheio do amor e da graça de Deus? Através de uma pessoa que chegue até ela e abrace e demonstre Deus para ela, através de um ato de compreensão, de perdão e de entrega. Não é Deus que vai descer do céu, como as pessoas ficam imaginando, vai fazer um ato para aquela pessoa. Não, é você, é eu, enxergando essas dores, enxergando essas pessoas e ajudando elas na sua caminhada, nesse processo. Então nós devemos entender dessa forma e ajudar uns aos outros em Cristo Jesus, e sabendo que nós todos vamos passar por esse processo, mas todos nós viveremos em Cristo Jesus ressurretos, porque a morte está tragada pela vitória em Cristo. Amém? Deixa eu botar aqui, vou ler as pessoas que continuam conosco aqui. Vou botar de novo. Compartilha ali, olhe no YouTube também. Um abraço para você, prima Leoni. A você, Emily Bonho também. O Valdomiro, receba o nosso abraço. O Valdomiro Iberarte. A Rita Jaison também. A Mária Rube Vieira da Silva. A Glorinha do Edio, o Edio é a Glorinha. Guilherme Melos também. Carlos Alberto Cardoso. Meu colega bombeiro lá de Santa Maria. O Gabriel Lopsinho, Osmani Germano, Isabel Lima, Elizabeth Reis Lopes dos Reis, Luana Melo, Enuli Santana, Luciano Gambarra da Silva, Ayrton Machado, Enio Sparrenberg, Maria Evani da Silva, Gislane Silveira, Thaís Celso Pacheco, Fátima Silva, Vera Lúcia Becker, Luiz Mário, Oneide Francisco, Andréa Rocha, Maurete Soares, José Valnei Correia, outro colega bombeiro, Marcha Lenta, Vera Matos, JB Diversões, Golberi Neto Galberti, Maria de Lourdes Martins da Silva, Cláudio Arcângelo Baesso, Enilda Maria, bombeiro também, Claudir, bombeiro ali de Arroio de Sal, Enilda Maria Ferrari da Silva, Lucimara e Sparrenberg. Todos vocês aí, nosso abraço, nosso carinho, nossas considerações. Abençoado final de semana para todos. A morte não pode tragar. A vitória foi que tragou a morte em Cristo. Não prevaleceu. Não está aqui mais quem vocês procuram. Ele ressuscitou quando chegou as Marias ali no sepulcro e o anjo diz para ela: por que vocês estão chorando e olhando para baixo com a testa triste, com o rosto semblante caído? Pois se alegrem, aqueles que vocês procuram no meio dos mortos não está mais aqui, porque ele ressuscitou. E ele vai levar você junto um dia, porque lá tem lugares para todos, aqueles que creem nele. Amém? Viva muito, ame muito, seja muito feliz. Abençoe e seja abençoado. Perdoe para ser perdoado. Paz e graça a todos. Shalom. Goodbye.